Sejam todos muito bem-vindos, é um privilégio estar aqui com vocês para o segundo episódio da série Abusos e Transtornos. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Você que está curtindo o feriadão, aproveite bastante e volte logo, a gente sente sua falta aqui com a gente, tá bom? Gente, é interessante que a gente está no meio das séries Abusos e Transtornos e tantas coisas têm acontecido no nosso mundo nos últimos dias. Eu tinha dois assuntos para falar com vocês antes de começar a reflexão e eu pensei, dois assuntos é muita coisa. Então eu fiz uma postagem no WhatsApp do Movimento Radiação sobre o Dia das Crianças. Eu fiz uma postagem ali falando sobre talvez a nossa atitude para com as crianças e a atitude que é esperada de nós também como crianças, por mais adultos que sejamos, por conta de vista da nossa dependência e das nossas fraquezas, está lá. Quem sabe depois até o pessoal da comunicação poste aí em outros lugares para que outras pessoas possam ser alcançadas por essa nossa visão desse feriado do Dia das Crianças. E, no meio de uma série que fala de abusos, nós tivemos aí disparado na última semana, nos últimos 7 dias, uma guerra que começa com um ataque desumano, desleal, e tanto mais quanto você quiser falar de um grupo terrorista que entra num país e dizima crianças, mulheres, jovens que estavam numa festa, dentre eles brasileiros e de outras nações, de uma forma extremamente sem o menor pudor, sem o menor respeito pela vida humana. E aí faz uma semana que esse assunto não sai da mídia. Faz uma semana que esse assunto está presente nas principais plataformas de divulgação. Faz uma semana que seja a imprensa de ideologia de esquerda, seja a imprensa de ideologia de direita no nosso país, não deixa de falar sobre esse assunto dessa guerra. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso aqui com vocês, mas eu queria dizer que, obviamente, do ponto de vista geopolítico, um país como Israel tem todo o direito de se defender. E ponto, acabou. Alguns filósofos e autores, o Yuval Noah Harari, é um sociólogo que ficou famoso com seus livros que viraram best-seller. Um deles é o livro Homo Deus. Ele diz que nós chegaríamos no tempo das guerras em que seria muito difícil definir a ética de uma guerra quando você enfrenta um inimigo invisível. Seria muito difícil definir a ética de uma guerra quando você enfrenta um inimigo que você não sabe quem é. Por exemplo, Rússia e Ucrânia estão em guerra há muito tempo e a gente sabe quem é quem. Você pode discordar de um, concordar com o outro, mas de alguma forma, há como você analisar crimes de guerra, as regras de uma guerra, convenções internacionais. A Rússia falhou aqui, a Ucrânia falhou ali, mas você tem 2 países em guerra e, de alguma forma, por mais que isso não seja o melhor em nenhum aspecto do mundo, mas você tem 2 países. Nós temos aqui agora acontecendo, e aí a mídia não está dando tanta atenção, mas tem muitos armênios hoje fugindo do Azerbaijão por conta de uma guerra étnica. 2 etnias brigando por um mesmo espaço, e isso tem trazido dor e transtorno para muitas famílias no Azerbaijão e na Armênia. Assim como muitas famílias estão sofrendo na Rússia e na Ucrânia. Quando essa guerra estourou, não sei se você vai lembrar, a gente teve um vídeo aqui do Gustavo Piai, um garoto que estava lá na Ucrânia e agora está na Rússia, brasileiro, casado com uma russa. A guerra de Israel ela é diferente porque o inimigo é invisível. Eu queria que você entendesse isso no pouco tempo que eu tenho para falar sobre esse assunto. O inimigo não são os palestinos, o inimigo é um grupo terrorista. O inimigo não são os árabes. O inimigo é um grupo terrorista. Um grupo terrorista que se esconde atrás de civis. Um grupo terrorista que você não tem uma sede de governo. Um grupo terrorista que você não tem aonde está lá o pentágono deles, que você pode soltar uma bomba. Um grupo terrorista que se infiltra de maneiras invisíveis. Então, do ponto de vista geopolítico, eu espero que você entenda que essa guerra
ela tem muitas injustiças de lado a lado, mas é muito justo que Israel se defenda e tente exterminar um grupo terrorista que o assalta de uma maneira tão cruel e tão desumana como foi feito. Do ponto de vista relacional dessas duas etnias, aí eu preciso que você tenha um olhar, e por isso eu disse que a guerra não é entre Israel e palestinos. Como se israelitas, como aquele povo de Deus que a gente cantou aqui agora, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Davi, de Maria, tudo hebreu, tudo israelita. Como se esse povo de Deus, então atacado, ele pode destruir esse outro povo aqui, que vive ali na faixa de Gaza, ou vive ali na Cisjordânia, ou vive em toda aquela região do Oriente Médio. Na sabedoria bíblica, o mesmo Deus que chorou e amou Isaque, Sara e Abraão, é o mesmo Deus que ouviu o choro de Ismael e Agar. Deus ouviu o choro de Ismael e Agar. Ismael e Agar, não tem muito tempo para esclarecer, dá origem a toda a etnia árabe. Isaac, não tem muito tempo para esclarecer, dá origem a toda a etnia israelita. Ambos filhos de Abraão, ambos, na sabedoria bíblica, amados por Deus. Terroristas não merecem nada mais do que a destruição. Árabes não merecem nada mais do que o amor e a graça de Deus. Porque é um povo que tem sua maneira de pensar, mas a grande maioria não quer a guerra, a grande maioria quer a paz. Do ponto de vista de um olhar espiritual, a partir do Evangelho, Jesus chorou com os garotos e garotas que morreram naquela rave, e Jesus também chora e chorou com mulheres e crianças que podem estar morrendo pelos bombardeios israelenses. Do ponto de vista do Evangelho, o Evangelho é para todas as nações. É óbvio, no meio de uma guerra, é muito provável que alguém seja mais justo que outro. E eu já disse que eu acho que é justo que Israel se defenda. Mas, do ponto de vista do Evangelho, pessoas, independente da sua etnia, merecem, ou melhor, não merecem, mas são alvo do amor e da graça de Deus. Então, eu acho que na polarização você já tomou o seu partido. Israel está certo. E tudo bem se você pensa assim. Alguns outros, e a maioria de nós deve achar que está errado, vai dizer, não, o Hamas está certo, porque Israel domina o mundo, Israel isso, Israel aquilo, merece mesmo ser destruído. Eu acho que a maioria de nós discorda dessa posição, como eu acho que eu também discordo dessa posição. Só que a paixão e a raiva de um ataque não pode nos fazer confundir com aquilo que... Quem é o rei desse povo de Deus, que hoje é mais do que Israel? Eu e você, aqueles seguidores que são seguidores de Jesus, dizem que são seguidores, dizem que são povo de Deus. Povo de Deus, nós fazemos parte dessa mesma história, de um Deus que é o mesmo. Esse Deus que é o mesmo, Ele está salvando gente de todas as nações. E nesse sentido, não confundamos para a gente não passar a odiar um povo, como talvez em algum momento esportivamente odiamos os argentinos. Passamos a odiar um povo por conta de parte ou uma pequena parte desse povo ligado ao terrorismo. Terroristas merecem tudo o que eles merecem. Árabes são alvo do amor e da graça de Deus. Amém? Abusos e transtornos. Se você quiser uma perspectiva legal desse assunto, só voltando aqui, procure Luiz Saião. Luiz Saião no Instagram. É um cara que vai te dar uma visão bem equilibrada, é um cristão
que conhece bastante o povo árabe, conhece bastante o povo hebreu. Aliás, se você carrega uma Bíblia na mão, NVI, a nova versão internacional, o Luiz Saião é um dos tradutores dessa Bíblia. Ele é um biblista respeitadíssimo em todo o Brasil e no mundo. Luiz Saião. Ouve um pouco sobre o que ele tem a dizer sobre Israel e Palestina. Bom, vamos lá. A gente está na série Abusos e Transtornos, e eu queria começar, a gente sempre começa fazendo uma ponte cultural, e hoje eu não tinha como deixar de começar, se não fosse com a doutora, com a especialista, com a analista comportamental, também nas horas vagas cantora, a Laura Feliciano. Eu falei, Laura, me diz seu nome para eu colocar e dar o crédito. Ela falou, você tem certeza que você quer meu nome? Porque é um texto. E é tão grande o nome da Laura que eu não decorei. Eu sinceramente, eu não sei quantos nomes tem, mas deve ter uns 6 ou 7. Mas, enfim, ela passou, põe Laura Feliciano, que é mais fácil. Então, eu coloquei Laura Feliciano. Essa frase está no nosso vídeo, que a gente ouviu agora há pouco. Não devemos apenas amar as pessoas de boca. Devemos demonstrar esse amor por meio do respeito, da empatia e de nossa disponibilidade em aprender a conviver, acolher e ajudar as pessoas e famílias que convivem com algum tipo de transtorno. Devemos aprender a conviver, acolher e ajudar. Quando a gente pensou nessa série, surgindo justamente das conversas dessas meninas ligadas ao refúgio, Letícia, Laura, Sara, Jéssica e talvez outras, por conta desses meses, setembro amarelo que já passou, agora a gente está vivendo esse outubro rosa, daqui a pouco vem novembro azul, e a gente usa esses meses do ano para mais ou menos lembrar de algumas questões emocionais. A gente está próximo do dia também da saúde mental. Quantas pessoas, a Laura chega a dizer para a gente que é muito provável que todos nós conheçamos alguém com algum tipo de transtorno emocional, algum tipo de déficit de atenção ou algo parecido com isso. É muito provável que tenha alguém na nossa família assim, e às vezes esse alguém é a gente. E outra, eu vi os números que ela fala aqui, pegando nas fontes confiáveis, mas eu ouso dizer, com toda a minha, sendo um leigo no assunto, que deve ter muito mais gente que não é diagnosticada, gente que não busca diagnóstico, gente que convive com algum problema emocional, convive com algum transtorno e não detectou, não foi atrás, acha que é assim mesmo, que não... Tem gente, eu não sei se tem gente aqui, não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu sei que tem gente que acha que psicólogo, que psiquiatra, ainda tem gente em 2023 que acha que isso é coisa de doido. Não! Isso é coisa de ser humano. Se eu procuro um médico quando eu estou com um problema no joelho, se eu procuro um médico quando trava as minhas costas, se eu procuro um médico quando o meu coração começa a falhar, se eu procuro um médico diante de um problema de pele, eu também procuro um médico quando questões mais internas, mais subjetivas, menos visíveis ao olho humano, ao olho nu, eu também preciso de médico que possa me ajudar. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que há mais ou menos 11 ou 12 anos atrás, eu mesmo precisei por um bom tempo de psicólogo, precisei por um bom tempo de medicação por conta de ansiedade, crises de ansiedade. E ao mesmo tempo que a gente não quer procurar ajuda, ou muitos não procuram, e mesmo os que procuram, por conta de um meio social, é muito fácil a gente dizer mais ou menos assim: frescura. Frescura. Isso é uma bobagem. A pessoa tem que tomar uma cintada, né? Você já deve ter ouvido uma expressão dessa. Faltou chinelo na infância, né? A gente facilmente, a dor do outro, a falha do outro, a deficiência do outro, o transtorno do outro, é sempre
é sempre minimizado. E o nosso super ativado. É como se o que a gente passasse, o que a gente enfrenta, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas se você soubesse, eu te contasse tudo que eu estou passando. O que a gente passa é importante, mas o que os outros passam é sempre menor. Eu penso que essa frase nos aponta a ideia de que é um dever de cada um de nós de conviver, acolher e ajudar. Porque em algum momento nós mesmos vamos precisar dessa ajuda, em algum momento essa necessidade está muito próxima de nós. E eu penso que todo ser humano tem que apelar para aquela frase antiga e conhecida de médico, louco e corintiano. Todo mundo tem um pouco. Apesar de eu achar que eu não tenho nada de corintiano. Mas eu penso que, de alguma forma, os transtornos do nosso tempo, eles são muito presentes e tocam a nossa própria vida. Por isso a gente hoje vai falar sobre o acolhimento de Jesus. Semana passada, o Paulão, o pai da minha esposa, para não falar sogro, o Paulão esteve aqui com vocês e eu quero agradecer a ele por ter conduzido esse momento com vocês na abertura da série sobre o olhar de Jesus. Penso que foi muito importante essa abertura e pensarmos e refletirmos sobre como Jesus olha para os que sofrem, mas hoje a gente quer avançar e olhar para o acolhimento de Jesus para os que sofrem. E para isso, eu queria destacar um texto para vocês, para a gente pensar junto a partir desse texto, de um momento muito significativo do ministério, da carreira, da passagem de Jesus aqui na terra, ali em Israel, aonde está essa guerra. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Ele acabou de pregar o que é conhecido como Sermão da Montanha. Os primeiros 3 capítulos, 5, 6 e 7, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, apresentam para a gente as bases do Sermão da Montanha, e quando Jesus desce, muita gente o segue. Jesus é reconhecido como um homem diferente, alguém que tem uma palavra, uma maneira de agir de maneira diferente, e aquilo que a Laura fala, é alguém que parece que não ama só de boca, é alguém que não tem só discurso, mas é alguém que parece que age em benefício das pessoas. E aí, eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo... Essa expressão, estendendo a mão e tocou nele, que parece algo como se fosse mais ou menos assim, estendendo a mão e o tocou, quero ser limpo. Os melhores tradutores, e o Luiz Saião acompanha esses tradutores, dizem que parece que a expressão significa mais do que só tocar, mas é estendendo a mão, o tocou. Jesus o envolve com seus braços, Jesus o toca com compaixão. Se você lê esse texto em Marcos 1, que é o mesmo texto contado pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 1, o texto diz que Jesus, movido de grande compaixão, se aproxima do leproso e toca no leproso. A ideia é que Jesus realmente acolheu o leproso com seus braços e disse: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Nesse texto curto de 4 versos, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós temos a maneira peculiar como Jesus acolhe as pessoas, a maneira como Jesus se aproxima para acolher as pessoas. Antes de falarmos exatamente do acolhimento de Jesus, eu queria destacar para vocês que a ideia do leproso, lepra, a gente talvez sempre relacione com algum tipo de doença de pele. A expressão lepra é uma expressão presente desde o Antigo Testamento, e tudo que é relacionado a algum tipo de bolha, ferida, machucado,
mancha, tudo aquilo que de alguma forma se refere aos aspectos da pele, eram tratadas como lepra. Então a lepra, hoje a gente tem até a doença chamada lepra, mas a palavra na sabedoria bíblica do Antigo e do Novo Testamento, ela se refere a um conjunto de doenças ligadas à pele. E talvez, é óbvio que o termo ele está fora do seu contexto, fora do seu tempo, porque transtorno, usar o termo transtorno é um termo muito mais atual e presente da nossa sociedade do que de 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás. Mas se há um transtorno evidente na antiguidade, é a pessoa que tem lepra. 3 aspectos se destacam para que a gente possa entender por que eu estou fazendo essa relação a partir dessa situação que Jesus enfrentou. O primeiro, obviamente, é o aspecto físico, do ponto de vista da lepra. Ela traz dores terríveis. A lepra, no seu estado mais terminal e mais difícil, ela causa insônia. Ela deixa a pessoa com um cheiro difícil, ruim. O seu paladar é completamente alterado, a sua voz é alterada. Uma pessoa que sofre com lepra, ela sofre fisicamente muito, muito. Do ponto de vista social, por conta desse sofrimento, há um isolamento familiar e de amigos. Na hora em que talvez uma pessoa que sofre uma doença de pele mais precisa, as pessoas se afastam. Se afastam porque é difícil conviver com quem está vivendo nisso, está passando por essa situação. Há um isolamento da família, essa pessoa precisa sair de casa ou viver num cômodo isolado. Não há contato com a pessoa, os amigos se afastam quando isso acontece. Essa pessoa, ela se sente sozinha no mundo, ela se sente uma rejeitada socialmente, ela não se encaixa socialmente porque ela não encontra lugar numa sociedade que a despreza. E por fim, há um aspecto religioso, que talvez é o que motiva a leitura social. Religiosamente, as pessoas consideram um leproso indigno de Deus. E não é um erro de digitação, está proposital, indigno diante de Deus, entre aspas e com letra minúscula. Não errei, do ponto de vista da digitação. A meu modo de ver, o problema não é Deus, o problema é Deus. O problema não é Deus, o problema é que nós pensamos sobre Deus. Quando alguém olha uma pessoa que sofre por alguma questão como essa e entende que ela fez algo para Deus para passar por aquilo, e que ela merece passar por aquilo, e que algo aconteceu na sua vida ou na da sua família que o joga para aquele lugar, portanto, esse tipo de pessoa, já que é um castigo de Deus, ela se torna impura, indigna da presença de Deus. Então ela vive afastada da religião, ela vive afastada socialmente e ela se sente só. É bem verdade que há uma distância grande entre os nossos transtornos e a realidade da lepra. Mas se a gente pudesse comparar, há uma dor emocional muito forte. Dores emocionais terríveis. De uma incompreensão, por vezes, de si para si mesmo e uma incompreensão dos outros para consigo. Reações que você mesmo pensa, puxa, eu não reagi assim, agora estou reagindo. Eu não tinha medo dessas coisas e agora eu tenho. Eu não me furtava de dar uma opinião, mas agora eu me furto. Eu era menos agressivo e agora sou mais. Algo está acontecendo e eu não sei o que está acontecendo. Eu já não tenho mais controle, parece que eu perdi o controle e as rédeas da minha própria existência. Há uma dor emocional, porque a gente fere as pessoas que estão próximas de nós. Nós nos ferimos, nós somos feridos. E socialmente, a gente vai colher os frutos dessas dores. Eu tenho isso toda vez que eu ando no 2º piso do Iguatemi. Já passou faz tempo. Mas eu me lembro que no meio da minha crise de ansiedade, eu fui com a Paula no Iguatemi e ela precisava comprar um negócio numa loja. E o barulho das pessoas ao redor me irritava de uma maneira e me dava um medo, um pavor, uma vontade de sair de dentro do shopping, que eu falei, Paula, ou eu saio do shopping agora ou eu vou explodir. E a Paula segurou um rojão naquele período. Segurou um rojão.
Hoje não, tranquilo, andar no segundo piso do Iguatemi. Mas sempre que eu passo eu lembro o que eu vivi naquele dia. Porque o nosso comportamento social muda. Era tão engraçado para mim, a minha experiência pessoal, que eu tinha um problema sério com multidão e com muita gente. Mas eu também lembro, muito próximo desse mesmo dia, que a Paula saiu um dia e me deixou sozinho em casa. Pois é isso mesmo, um adulto. Mas eu me senti sozinho em casa e morrendo de medo de estar sozinho em casa. E eu buscando uma maneira de me manter, me sentir seguro dentro da minha própria casa, morrendo de medo. Socialmente instável, seja com pessoas ou sozinho. E aí a gente cai na vala comum de perguntar assim: o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está deixando eu passar por isso? Será que eu pequei? Onde eu errei? Aqueles mais de tradição católica vão dizer mais ou menos assim: eu devo ter jogado pedra na cruz. Nós nos sentimos rejeitados por Deus, como se Deus tivesse nos rejeitado, como se Deus tivesse um castigo para as nossas atitudes. E aí eu preciso buscar um texto que não fala de lepra, mas fala de cegueira, mas que condiz bastante com o pensamento de Jesus sobre esse tipo de pensamento. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? É a leitura que um judeu comum tem. Se nasceu cego, se está com lepra, se ficou pobre, se está doente, se perdeu um filho, se as coisas estão dando errado, fez alguma coisa de errado para merecer. Quem pecou para que esse homem nascesse cego, Jesus? Os discípulos perguntam. Ele pecou ou os pais dele que pecaram para que ele tivesse essa condição? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas aí você tem que entender o texto. Jesus está dizendo que ele e os pais dele são santos, que nunca cometeram erros? Não. O que Jesus está dizendo é assim: não importa os erros dele ou os erros do pai dele. Não importa. Deus não trabalha na lógica da vingança. Deus não trabalha na lógica pequena de seres humanos. Quando a gente é fechado no trânsito, a gente vai e quer fechar. Quando a gente é xingado na rua, a gente vai e quer xingar. Quando a gente se sente injustiçado, a gente se sente no direito de injustiçar alguém. Quando fazem alguma coisa para nós, a gente tem o direito de revidar. Se batem na nossa cara, a gente devolve. Porque essa é a lógica. Mas essa não é a lógica de Deus. Deus não é um adulto mimado. Deus não é um velho rancoroso. Deus não é um idoso de dias que trata seres humanos a partir da justiça dos seres humanos, mas da sua justiça e não da nossa. Porque se Deus fosse assim, é o que eu sempre digo. Eu não sei se eu teria maturidade para ser Deus. Eu já teria destruído muita gente que passou pelo meu caminho. Porque se eu tivesse o poder de Deus para resolver as questões, eu acho que algumas pessoas que me magoaram, hoje estariam pelo menos a uns 7 palmos debaixo da terra. Ou dizimados, como Thanos, virar pó. Porque Deus não é homem. Deus não é homem. Deus não é homem. Nem ele pecou, nem os pais dele. Não é essa a lógica de Deus. A cegueira dele, a lepra do outro, o seu transtorno, a sua dor emocional, a sua ferida no seu casamento, a sua dificuldade enquanto pessoa, ela não é uma vingancinha de Deus irado porque você fez alguma coisa de errado aos seus pais. Deus não age como homem. Deus não age como homem. Então, voltando para o nosso tema, abusos e transtornos, pessoas abusadas e pessoas com transtornos, têm talvez uma direção quase que comum. A gente fica buscando em nós a culpa, a gente quer entender o
quanto somos culpados. A gente se sente culpado, a gente sente que Deus nos culpa. A gente fica procurando os nossos erros passados para tentar ver aonde é que a gente precisa pedir perdão. E olha, eu vou te dizer, talvez você realmente precise pedir perdão sobre os seus erros passados. Talvez você precise corrigir os seus erros passados e deixá-los para trás. Mas pelo amor de Deus, você não tem culpa de ter um transtorno ou de ter sofrido um abuso. A culpa não é sua, não carregue a culpa por ter enfrentado um abuso, seja ele sexual, seja ele de assédio moral, seja ele por conta da violência de um pai, de uma mãe, de um parente próximo. Não carregue a culpa de um abuso, como se você fosse culpado. Quem pecou para você merecer isso? Nem você, nem os seus pais, nem ninguém. Há uma injustiça? Há uma dor que a gente carrega? Sim. Mas eu penso que esse olhar nos ajuda a entender a lógica de Jesus diante dessas questões. E aí a gente olhando definitivamente para o texto aponta para a gente que o acolhedor de Jesus, ele é intencional. Ele não é casual, é uma decisão. Jesus ama você e Jesus me ama. Jesus, por vezes, não tira imediatamente a gente da nossa dor, do nosso sofrimento físico e emocional. Jesus, por vezes, não resolve o nosso problema de imediato. Jesus, por vezes, não faz como talvez parece que ele fez com esse leproso, do ponto de vista do tempo. Mas há uma questão muito importante aqui. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer limpo. Jesus disse, eu quero. Não há dúvida em Jesus. Ele quer. Óbvio que é um passo da pessoa. Perceba que é um passo da pessoa. Sempre há um passo da pessoa. Esse passo é fundamental. Se você não dá um passo dizendo que você precisa de ajuda, ninguém vai te ajudar. Você precisa dar esse passo. E Jesus dará o passo junto com você. Na verdade, Ele já deu antes de você, porque Ele quer, antes de você querer. Mas a tua decisão, ela é importante no processo de aproximação. Reconhecer a sua dependência, reconhecer a sua dor, reconhecer aquilo que te incomoda. Reconhecer, ele reconhece. E veja, a leitura desse moço, desse homem. Se o Senhor quiser, ele não chega com ordens. Ele não chega achando que Jesus é obrigado a fazer isso ou aquilo, mas ele chega com uma consciência dele que está diante daquele que pode todas as coisas. Pode resolver o meu e o seu problema do dia para a noite, e pode resolver o meu e o seu problema andando junto com a gente. A decisão dele, o importante é que você entenda, é intencional. Ele quer te ajudar. Ele quer ajudar no seu transtorno, ele quer ajudar no abuso que você sofreu. Ele decidiu te acolher diante dos seus erros e falhas. Ele decidiu te acolher mesmo diante de um casamento difícil. Ele decidiu te acolher. Ele te acolhe. Ele quer. É o que o texto garante para a gente. Ele não só quer. E aí que é legal voltarmos na frase da Laura Feliciano. Não é só de boca. Não é assim, quero. Mas fica longe. É assim, quero. Vem cá. Há uma aproximação sincera e sem preconceito. A gente perde, não por causa das palavras, mas a gente perde o que está sendo mais curado no coração daquele leproso, por falta de compreensão do contexto. Se você lembrar do que eu li, a expressão do leproso nos três evangelhos, em Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 5, é: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É sensível a diferença dele se ele tivesse pedido: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não pede cura, ele pede purificação, porque o que ele precisa ser curado e transformado não é exatamente somente da dor física, é de tudo mais que ele vive do ponto de vista social e religioso.
há uma aproximação de Jesus que traz um alívio para aquele moço, para aquele rapaz, para aquele homem, que não se trata somente do problema em si, mas de todo o contexto. Ele não pede cura, ele pede purificação. O que ele está pedindo é assim: será que algum dia eu vou ser aceito pelas pessoas? Será que algum dia eu serei aceito por Deus? E é isso que Jesus oferece. A fama de Jesus está se espalhando, e ele é começado a ser reconhecido ali naquela região da Galileia, no norte de Israel, como o Messias, o Filho de Deus. Jesus, filho de Maria e José, Jesus, filho de Deus. Aquele abraço tem um significado grandioso para aquele homem. Ele é abraçado por um homem. Há quantos anos aquele homem não era tocado por alguém? Há quantos anos aquele homem não sentia alguém, o calor de alguém tocar nele? Talvez foram anos e anos isolado. Naquele momento, um homem, Jesus de Nazaré, o galileu, aquele que fazia móveis junto com seu pai José, aquele homem o abraça. E os discípulos estão vendo, a multidão está vendo o homem Jesus tocar no intocável. Mas naquele momento também aquele homem se sente tocado por Deus. Deus não rejeita o sofrimento. Deus não rejeita o sofredor. Deus não rejeita. Deus não te rejeita. As suas limitações não são castigos de Deus. As suas dores emocionais não são castigos por causa de seus erros. Talvez eu não respondi e não vou responder, né? Por não dar tempo e porque é muito amplo. Por que então que eu passo por isso? São muitos fatores, muitos fatores, muitos fatores. O que eu quero que você saiba é que Jesus tem todo o interesse em te acolher, Ele quer. E Jesus, Ele se aproxima de nós, sem preconceito, de forma sincera. Jesus nos acolhe, Jesus nos abraça quando o mundo cai ao meu redor. Há esperança para mim. E por fim, o acolhimento de Jesus é exemplar. Ele respeita a intimidade de quem sofre. Jesus não usa o sofrimento do outro para se autopromover. Se você reparou no final do texto, o texto diz assim: vai lá, se lava, e depois de se lavar, compareça perante o sacerdote. E não conta para ninguém o que aconteceu aqui entre eu e você. Dentro daquele contexto, Jesus está respeitando a lei do Antigo Testamento. Quem atesta que um leproso não é mais leproso, não é um rabi, é um sacerdote no templo. É o sacerdote que vai analisar e dizer se ele está puro. Apesar de Jesus questionar o sistema do seu tempo, apesar de Jesus ser por vezes até subversivo diante da legislação de Israel, ou da aplicação da lei de Israel, Jesus, nesse momento, ele demonstra algo muito importante, um respeito à intimidade e à necessidade de quem sofre. Porque você lembra que ele falou lá no começo: eu quero ser puro. Jesus declará-lo puro, diante daquele contexto, ele dependia de uma declaração de pureza de um sacerdote. Há um respeito de Jesus pelo contexto, há um respeito pela pessoa, pela necessidade da pessoa, e há um respeito pela intimidade da pessoa. Jesus, ele não quer ser conhecido como um curandeiro. Jesus não quer ser reconhecido como aquela pessoa que resolve o problema dos outros. Jesus,
ele quer ser reconhecido como aquele que veio buscar e salvar o perdido, como aquele que veio trazer e demonstrar a sua graça e seu amor, como aquele que veio implantar um novo reino, uma nova maneira de viver, refletindo sobre a palavra de Deus, a vida e a cultura, experimentando a presença e a caminhada junto com Deus, e expressando o amor e a graça de Deus por meio de uma vida que é luz. É nesse sentido que há um profundo respeito pela intimidade das pessoas. A situação das pessoas, se você souber de alguém, se você acompanha alguém, aprenda com Jesus. Tem coisas que ficam na intimidade. Tem coisas que não precisam ser expostas. Por função, eu acho que eu conheço as dores de alguns de vocês. Alguns de vocês já abriram o coração para mim e para minha esposa. Mas essas dores, elas são tratadas no ambiente da intimidade e não no ambiente público. E não desrespeitando o tempo e a maneira de Deus, não desrespeitando uma jornada própria que cada um está seguindo e passando num processo de libertação, de amadurecimento e daquilo que Deus mesmo está fazendo na vida da pessoa. Penso que essas 3 palavrinhas deveriam apontam para aquilo que Jesus faz com a gente e o que a gente deveria fazer pelos outros. Há alguém próximo de você que precisa de uma decisão intencional sua de querer ajudar. Há alguém próximo de você que precisa de uma aproximação sincera e sem preconceito. E há alguém próximo de você que, ao se abrir para você, vai precisar confiar que você vai respeitar a sua intimidade. O olhar de Jesus e o acolhimento de Jesus não é uma estratégia. O olhar úmido de Jesus, como falamos pelo Paulo na semana passada, o olhar encharcado de Jesus, o Jesus que chora, o Jesus que abraça, não é uma estratégia. Não é uma estratégia de aproximar pessoas para Ele. É o próprio coração de Jesus. Há um profundo amor em Jesus. E o Evangelho, as cartas de João vai dizer essa frase que está aí: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Não existe medo no amor de Jesus, porque se há um perfeito amor, é o amor de Jesus, e o perfeito amor, o medo não encontra lugar, não há espaço para o medo no amor de Jesus. E aí ele olha com amor, ele acolhe com amor, o seu amor nos alcança, não porque ele quer algo em troca. Se o pai não é um idoso, rancoroso e vingativo, o filho, Jesus, ele não ama. Ele não ama para ser amado. Ele não ama para ser amado. Eu e você amamos para ser amados. Eu e você, quando não somos amados na medida em que amamos, nós deixamos de amar. E eu não vou te cobrar diferente, porque eu sou assim. Quem seria eu para te cobrar diferente disso? Mas o amor de Jesus, Ele ama. Ele ama. Ele cuida de quem sofre, com os transtornos, com os abusos. Ele ama. Ele lança fora o medo. Mas essa pessoa está cheia de problema. Essa pessoa, por conta desse abuso, tomou esse caminho aqui difícil. Não. Jesus, em vez dele fazer o efeito social e o efeito religioso do afastamento, o seu amor aproxima Jesus dessas pessoas. O seu amor leva Jesus para junto dessas pessoas. Mas Jesus, o senhor vai pegar lepra como ele? Mas Jesus, isso aí todo mundo já tentou ajudar, difícil, isso aí não tem jeito não. Jesus ama, porque Jesus lança fora o medo, Jesus acolhe, Jesus abraça, Jesus convida para caminhar, Jesus chama para andar junto, porque Jesus
Jesus. Ele decidiu amar incondicionalmente, Ele decidiu amar acima das minhas e das suas expectativas, Ele decidiu amar não porque merecíamos, por mais que a gente se sinta indigno, ingrato, pecador, e talvez somos indignos, ingratos e pecadores. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. E aí João conclui assim: nós o amamos, porque Ele nos amou. Quando você é alcançado por esse amor e esse abraço, você ama como Ele ama. Não somente a Ele, porque seria muito mesquinho da sua parte, mas ama as outras pessoas, do jeito que Ele amou. Intencionalmente, se aproximando sinceramente, se aproximando sem medo, e de tal forma respeitando a intimidade, porque cada um de nós aqui, talvez ao longo dessa reflexão, por algum momento, ao invés de pensar em você e nas suas dores, talvez você possa ter pensado em alguém que está sofrendo. Há um processo. Há um processo. Alguns Deus cura do dia para a noite. Deus purifica. Deus estabelece de novo vida tranquila e em paz do dia para a noite. Alguns levam meses, semanas. Alguns levarão anos. Jesus não ama menos. Jesus ama porque Ele lança fora o medo. Agora, quando nós o amamos, quando nós entendemos esse amor, recebemos esse amor vai transbordar. Esse amor vai mudar a nossa existência. Pensa no leproso. Qual é a ideia? Não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Está registrado em 3 livros do livro mais lido de todos os tempos. Essa história, que não era para contar para ninguém, está registrado na Bíblia. Por quê? Porque esse cara, depois que ele saiu do sacerdote, provavelmente para quem perguntava: cara, o que aconteceu? Você mudou. Eu preciso te contar o abraço que eu recebi de Jesus. E o abraço de Jesus me transformou. O abraço de Jesus foi o início da minha transformação. Deixe Jesus te abraçar e transformar a sua história e a sua existência. Deus te abençoe.